E agora, catálise heterogênea no DW-Sim. E aí, partiu direto? Bora para a aplicação. Essa aplicação, então, é adaptada do exemplo 10.3 do Flogger, quarta edição. Então, o que a gente tem aqui no nosso exemplo? A gente tem que calcular a massa de catalisador que deve ser empacotada para se obter uma conversão de 80% de tolueno no final do reator. Dada a reação, esse é o nosso objetivo, conversão 80%, num reator de leito fixo. E todas as suas variáveis estão colocadas aqui. A vazão de entrada, os comprimentos e volumes do reator, dados do catalisador e a taxa cinética. No DW-Sim, depois de a gente passar por aquele momento inicial, a gente vai ficar com o quê? Os nossos compostos selecionados, o nosso modelo termodinâmico selecionado, aqui a gente selecionou o Ben-Robson, e o nosso módulo de reação, onde a reação vai estar setada aqui. Lembrando de colocar todos os componentes inclusos dentro do sistema reacional, dizer qual é o componente, componente base, colocar os coeficientes estequiométricos, conferir se a estequiometria está ok, setar aqui a variável base onde as taxas vão ser calculadas e fazer todos os cuidados de digitar as equações para o numerador e o denominador. Colocando aqui a unidade das variáveis da taxa, no nosso caso é pressão parcial e em ATM. E aqui a velocidade dessa taxa aqui. Ao se fazer tudo isso, está tudo pronto. E aí então vamos colocar o nosso sistema no nosso painel aqui do DW-Sim, colocando as suas vazões de entrada e de saída, uma vazão, uma corrente energética para alimentar esse reator. E aí então a gente vai colocar as nossas variáveis do projeto do nosso exercício. Aqui estão todas elas já colocadas, temperatura, pressão e todas elas convertidas já para a unidade do SI. Lembrando que para converter uma unidade em Celsius, por exemplo, para o K, que é a do SI, aqui é só colocar 640, não dá Enter, seleciona qual é a sua unidade, clica e aí sim ele já faz a conversão direta. Então a nossa corrente de entrada está setada com os dados do problema. O nosso PFR também já está setado com os dados do problema. E agora, então, a gente deve encontrar a massa de catalisador aqui para se colocar nesse sistema para que a conversão seja próxima a 80, seja 80. No nosso caso aqui, a gente já sabe, é próxima a 400. Maneiras de se fazer isso. Eu posso chutar vários valores aqui até encontrar um valor próximo a 80 de conversão. Posso fazer uma análise de sensibilidade ou posso dar esse bloquinho aqui de controle, certo? Então vamos só aqui dar uma bagunçada nos valores, colocar 300, já que a gente já sabe mais ou menos que o valor que a gente está procurando é 400. Vamos colocar 300 aqui. Com o 300 aqui a gente vê que a conversão é de 71. Então digamos que a gente quer colocar como chute inicial 300 e encontrar o valor. Vamos aprender um pouquinho rapidamente aqui como usar esse bloco lógico aqui. Então, esse bloco lógico, vou adicionar. Aqui na variável manipulada, a gente quer manipular a variável do PFR, e queremos manipular aqui a nossa
quantidade alimentada de catalisador, né? A quantidade empacotada desse catalisador. Então a gente seleciona aqui, que é a variável que a gente vai mexer para encontrar aqui a variável conversão, que é onde a gente quer chegar, certo? Então a conversão do nosso PFR. E o nosso set point que queremos encontrar é 80. Então digitamos 80, Enter, e aí então vamos fazer o nosso método numérico para ele convergir e achar o valor de catalisador para que a minha conversão seja 80, né? Então aqui a gente tem os métodos matemáticos para se fazer esse cálculo e a gente vai então só dar o start aqui. E aqui então ao final do nosso método matemático ele acaba convergindo e encontramos o valor de 430 kg por metro cúbico, né, que a gente deve alimentar esse nosso reator. Então a densidade do catalisador empacotado dentro do nosso reator. Beleza? Então o que dá para nós observar? Aqui no PFR a gente tem os gráficos aqui, que dá para deixar maior e ver. Sugiro que tentem fazer no DW5, coloque os valores lá e ponham a rodar. E vai estar também aqui na descrição, tá? O arquivo do DW5 com esse exemplo aqui resolvido já para vocês também, irem comparando, vendo se vocês estão fazendo certo, ok? Outra coisa interessante aqui que eu deixo como dica é ir colocando aqui várias, entender como que essas variáveis influenciam na resposta final. Tente mexer, aumentar e diminuir o volume do reator, tá? Colocar mais massa, diminuir o comprimento do reator, ver o que vai estar acontecendo, tirar a corrente de inerte da corrente de entrada e vá mexendo assim para vocês começarem a entender, né, como que essas variáveis estão sendo calculadas e estão influenciando na resposta final. Certo? Por hoje era isso. Muito obrigado e até mais.